fora dentro, nesse compromisso com o luar. Tempo fora dentro, luz e artifício, venha nos salvar. Da tampona. Pirações, quase que pirações, quase que pirações. Pirações, quase que pirações, quase que pirações. E é amor imenso, tempo caminhante que faz caminhar. Movimento e vento, aberta os ouvidos para nos salvar. Da tampona. Pirações, quase que pirações, quase que pirações. Pirações, quase que pirações, quase que pirações. E tempo fora dentro, nesse compromisso com o luar. Tempo fora dentro, luz e artifício, venha nos salvar. Pirações, quase que pirações, quase que pirações. Pirações, quase que pirações, quase que pirações. E é amor imenso, tempo caminhante que faz caminhar. Movimento e vento, aberta os ouvidos para nos salvar. Saudações, pessoal, eu me chamo Sapedro, esse foi nosso som, Sapedro e Banda Líquida, a canção Tampona. A gente está caminhando para o final do vídeo, mas eu queria só deixar algumas palavrinhas aqui para vocês, compartilhar com vocês. Essa canção é uma canção que chegou para mim lá no distante ano de 1998. Com o tempo, a gente na época curtiu bastante, tocando entre amigos e tudo, mas com o tempo ela foi se perdendo. Eu esqueci inclusive metade da canção, mas recentemente ela voltou com muita força na minha lembrança. Eu já estava estruturando, organizando aqui junto com os meus companheiros da Banda Líquida para a gente gravar essa canção nesse formato aí, né? Durante a pandemia, cada um na sua casa, com os devidos cuidados, e surgiu esse edital do S Cultura em Casa, bem na hora, assim, a gente enviou o projeto e com muita felicidade fomos aprovados. E eu queria trazer um pouquinho do que essa música trouxe para mim, porque ela voltou para minha lembrança com tanta força assim. Eu acredito que ela traz um pouco de uma reflexão sobre, por isso o nome Tampona, sobre talvez essa ilusão de preencher todos os espaços, de completar tudo, essa ilusão da completude, da perfeição, e também de um certo excesso que a gente vê muito hoje em dia, né? O excesso de todo mundo fala, todo mundo opina, é muita falação, né? Para pouca escuta. Eu aqui nesse momento, inclusive, estou aqui utilizando também da minha fala, mas espero aqui, né, nessa aposta, que seja para, aqui no caso, facilitar e contribuir para um espaço e para eliciar, na verdade, um espaço de escuta, né?
Então, também, porque acredito que essa música traz um pouco disso, essa necessidade de destampar os ouvidos, essa falta da falta, esse espaço que parece que a gente pouco se permite hoje em dia, né? E também tem um outro ponto, que esse excesso é um excesso assim que vem de acompanhado de um empobrecimento também, porque é um excesso de falação, mas que não se habita essa palavra, uma palavra meio que ao vento. Então a gente acredita que a arte, enfim, a estética, enquanto aquilo que vem pela via dos sentidos e produz efeitos e afetos, né? A gente acredita que a arte, mais especificamente a música, que é o nosso fazer, possa talvez contribuir para essas ações relacionais, esse contato com a alteridade, né? Esse fortalecimento dos laços afetivos e sociais tão fundamentais, principalmente nesses tempos agora de pandemia também, que o isolamento se traduz, né? Que inclusive esse levantar de muros que estou mencionando aqui, né? Ao invés de construção de pontes, né? As pessoas cada vez mais fechadas em seus próprios mundos, né? Sem se afetar pelo discurso do outro, né? Então a gente acredita que talvez a arte contribua, né, a música especificamente, contribua para esse espaço, para essa ação, esse contato com essa autoridade, né, e principalmente, fundamentalmente, até por conta da música também ser fruto desse afeto, dessa experiência de alteridade. Afinal, somos sujeitos, nos constituímos a partir do outro. Então temos o outro em nós, como diria o Rimbaud, poeta, o eu é um outro. Depois, essa frase também foi utilizada e dita pelo psicanalista francês Jacques Lacan, que articulou muito isso também no trabalho dele. Então, nós, atualmente, apesar de vivermos uma sociedade, uma cultura que investe muito, uma sociedade que investe muito na cultura do indivíduo, né, do ser indivisível, como se fôssemos autossuficientes e suportássemos essa a autoexclusividade, né, para usar uma palavra bem assim, querendo dizer como se só aquele mundo bastasse, o seu próprio mundo, né? Então a gente acredito que a gente espera que a música possa contribuir para construir essas pontes, né? Inclusive porque a música ela tem essa singularidade de não ter de não ser mediada por outros elementos a não ser o próprio som, né? E já diria o Schopenhauer que a música nos atravessa como um espanto, porque ela não é mediada pelo verbo, por exemplo, como a literatura. Então ela não dá possibilidade de escolha para a gente, ou mesmo de defesa, né? Com relação àquilo. Ela simplesmente te atravessa, te assalta e ela te toca. Né? Não dá possibilidade de escolha, de defesa, de se pensar. Ela não é mediada pela palavra, por exemplo, como eu disse, como a literatura é. Então, para dar um exemplo. Né? Então, a gente acredita muito nesse afeto, nesse algo que invade e toca. Então, que a música possa trazer um pouco disso, para que a gente possa refletir e construir esses espaços de escuta, esses espaços onde me parece que de escuta, de troca e de afetos em comum, um espaço, um plano comum ali de afetos, onde as pessoas possam se tocar por diferentes coisas, mas que consigam fazer daquilo também algo de um interesse comum e serem tocadas por aquilo e poderem se afetar por aquilo, né? Então a gente espera que com que a música contribua para esse afeto, para esses afetos, né? E a gente também espera que lógico, que com isso a gente possa ir construindo um pouco mais esses espaços, fortalecendo laços sociais e afetivos, e convidamos vocês todos, logicamente,
a comentar com a gente, a refletir. Esperamos que essa música toque vocês também e que vocês possam refletir com a gente. Comente em nossas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Procura lá, Sapedro e Banda Líquida, e vamos aproveitar e fomentar esse espaço para trocarmos experiências e contribuirmos para a construção de laços sociais e afetivos mais fortes e contribuirmos, enfim, para a construção também da nossa sociedade e da nossa vida enquanto seres humanos. Até logo, pessoal!